Wagner Petrini. Com a palavra, vereador Rafael Bueno, em declaração de líder pela bancada do PDT. Uma parte, vereador Rafael. Obrigado, presidente. De imediato, Juliana. Vereador Rafael, só reforçando ali o que o vereador Eloy Friso relatou, reforçando aqui, quero fazer o convite, porque acho que é o tema que o vereador Rafael vai falar, igual importância, que lá no Cerro da Glória, no próximo sábado, então às 10h30, a entrega, né, do asfaltamento, do qual esse vereador tem documentos, processo administrativo, fiz várias reuniões com os moradores, inclusive aqui na Secretaria do Planejamento, e também lá na Estrada Velha, que liga Flores da Cunha, que é o bairro Serrano, Iracema, Santo Antônio, também às 4 horas da tarde, às 16 horas, convido toda aquela comunidade lá da região. Também fiz reunião com o prefeito lá com os moradores, então não me promovo em obras dos outros, é um trabalho que eu fiz com transparência, honestidade, com o Solete também lá. Então, reunião nas garagens lá dos moradores e o prefeito se comprometeu e agora está saindo da prática e se transformando em realidade e vai ser entregue no próximo sábado. Obrigado, vereador, pela parte. Bom, colegas vereadores, hoje realmente é um dia de comemoração, né? A cidade de Caxias do Sul deve comemorar, porque para quem sofre com alagamentos, a cada chuva, às vezes uma chuvinha simples e outras mais graves, né, acabam perdendo a sua história, a sua vida, né, trabalhando para comprar um móvel, para comprar um colchão melhor, para ter uma noite de sono, fazer suas reformas na sua casa e ver perder cada chuva, né, e cada vez mais, e eu vejo isso pelo meu bairro, casas que nunca alagavam, agora, da última chuva de maio para cá, parece que o leito, né, do córrego, do esgoto que passa embaixo, parece que está transbordando, está alagando casas que jamais alagavam. As pessoas, nessa última chuva que deu ali nas enchentes, principalmente, pessoas tiveram que quebrar a porta para poder, né, sair. E nunca tinha acontecido isso. Agora está se transformando de forma constante. Então, aqui a gente fala em 2 lugares, principalmente atrás do Panela Velha e na Vila Ipiranga, na antiga Madarco, são lugares assim que é um horror, né? Dá para andar de barco nesses lugares quando chove. E chuvinhas mais simples. E essa água toda desce do Sagrada Família, do presídio, né, e vai descendo, Madre Milda, desemboca ali atrás da Panela Velha. Toda a água que vem aqui da Maesa desemboca ali na Vila Ipiranga. Toda a água que desce ali do Planalto desemboca na Vila Ipiranga. Então fica um gargalo que tu não consegue desafogar e mandar para baixo, né? Agora, com essa obra que será feita na nossa região, aqui do Cristo Redentor, principalmente, não só vai melhorar toda essa nossa região aqui, mas principalmente São Leopoldo, que também terão intervenções, Galópolis, outras intervenções. Então, a gente pode se dizer que é um efeito cascata em todos os bairros. Cada obra que será feita nesses 35 bairros, por exemplo, Bela Vista. O Bela Vista já vai ajudar a represar água para não descer aqui para o Cristo Redentor. E assim sucessivamente. Do Cruzeiro, não descer lá. Então, são várias obras pensadas pelo grupo de engenharia da Prefeitura que nós teremos, então, sucesso logo ali na frente. Serão 3 pacotes de obras, né? Hoje será o lançamento oficial de todas as obras. São 180 milhões, vereador Eloy Friso, de todas as obras de saneamento em Caxias. Neste que será lançado hoje, são 80 milhões. Mas no total, entre Secretaria de Obras e SAMAI, 180 milhões. É para resolver o problema de alagamentos na nossa cidade. São 95% das obras solicitadas pela Secretaria de Obras. Nós conseguiremos, então, sanar esse problema histórico a partir de agora. Então, em maio, nós teremos o primeiro edital de lançamento da licitação para início até agosto, depois setembro, início em janeiro, fevereiro, depois em fevereiro, depois início na sequência, né, das obras assim que as licitações forem feitas. E eu sei, e eu dizia para Diló, na época que houve, ali no Sagrada Família, principalmente, que era a repercussão estadual, e o Adiló foi, né, hostilizado injustamente, porque investir embaixo de estrada não dá voto. Mas isso, minha filha, os nossos netos verão isso como qualidade de vida. Eu estava vendo municípios vizinhos, não tem 2% de esgoto tratado. Farroupilha, ontem estava sendo divulgado. Caxias do Sul, nós estamos pensando no tratamento do esgoto e principalmente na prevenção
de alagamentos. E quando a gente paga a nossa tarifa para que a gente paga isso daqui, taxa de afastamento de esgoto? É para isso. É para que a gente possa evitar alagamentos, para que a gente possa ter um esgoto tratado, para que o povo que gosta de pescar aí nos rios aí para baixo, né, tenha o tratamento, não vá se contaminar. Então, nós precisamos devolver a qualidade de vida, não somente para nós ter qualidade de vida, mas para a natureza, para a gente poder sobreviver e ter um futuro para os filhos, para os netos. Então, isso é pensar curto, médio e longo prazo. Curto prazo para acabar com os alagamentos e médio e longo prazo o desenvolvimento da cidade e também a qualidade de vida dos que virão para a nossa cidade. Então, hoje é um dia de comemorar, a população tem que comemorar. Nós teremos muitas pessoas que moram em cobertura, que têm dinheiro de pagar 1 milhão, 2 milhões para morar numa cobertura e que não sofre aquilo que o povo lá do bairro, da vila, né, e de bairros também que têm condições, sofrem a cada chuva. Essas obras gerarão muitos transtornos, mas muitos transtornos. Mas só vai gerar transtorno porque vai ter uma solução de um problema. Então, todo mundo tem que colaborar. E, para isso, é preciso ter uma comunicação eficiente da Prefeitura e do SAMAI em cada bairro que serão feitas essas obras. Porque, se isso não acontecer, vai ser uma obra que vai gerar um retorno negativo para a população que não sofre com os alagamentos. E eu vou além, colegas vereadores e comunidade que será contemplada com essas obras, desses mais de 35 bairros. Todas as ruas que serão mexidas. Vou dar um exemplo aqui da nossa, da Raimundo Correia e da Silveira Martins, em frente à Escola Giuseppe Garibaldi, atrás do Panela Velha. Essas ruas são de paralelepípedos. Essas pedras serão retiradas e vão ser doadas para a Secretaria de Obras, ficará lá no pátio. Posteriormente, a intervenção na rua, toda a rua que será mexida será asfaltada. E essas pedras, vereador Frisso, servirão para calçar outras ruas, que hoje é estrada de chão. Então, vai ser ganho para a população que vai ter o seu problema sanado de alagamentos e também as novas ruas que terão calçamentos, né? Então, vai ser uma economia para a prefeitura. E nós poderemos contemplar outras populações aí que não têm o calçamento. Então, hoje é dia de comemorar, né? Hoje é dia de comemorar um fato histórico que desde o meu primeiro mandato se fala aqui sobre a questão dos ambulantes no perímetro central. Eu acho que todo mundo merece o direito à imigração, ao trabalho, mas se a gente vai para qualquer país, a gente tem que respeitar a legislação. E se não respeita, a legislação pega naqueles países. Então, se as pessoas querem vir para o nosso país, respeitem a nossa legislação. E outra, é trabalho escravo que esse pessoal está fazendo, porque se vendem uma meia, R$2, R$3, alguém está produzindo, quantas crianças estão produzindo em porões? Alguém está aliciando esse trabalho, essa mão de obra barata. Caxias do Sul está sobrando emprego. A partir de agora, nós precisamos então fazer o quê? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Cine, é gerar emprego para essas pessoas que não vão ter espaços na prefeitura. E a fiscalização tem que pegar. Tem que pegar valendo. A gente não pode ter pena. A gente tem que encaminhar para o mercado de trabalho e a fiscalização, porque isso atrapalha os cadeirantes que tentam passar pelas calçadas da Júlio, atrapalha os lojistas, atrapalha as pessoas que querem atravessar a rua, atrapalha em frente ao Hospital Pompeia, né? Então, parabéns por essas duas ações no dia de hoje, é um marco na história de Caxias do Sul. E eu quero agradecer ao vice Néspulo, que é a segunda vez que se compromete com o bairro Cristo Redentor, e cumpre a palavra. A primeira da UBS Cristo Redentor na gestão do Alceu e agora com essa obra que ele se comprometeu e cumpriu para o nosso bairro Cristo Redentor. Sua parte, vereador Daniel. Bem rapidinho, mais uma informação positiva aqui. O UBS Esplanada será inaugurada na próxima segunda-feira. O prédio foi ampliado com uma área útil passando de 432 metros para 477 metros quadrados, o que representa um aumento de 10 para 12 consultórios, outros 2 consultórios odontológicos, sala de vacinas, sala para atividades em grupos e farmácias e outros ambientes. Então, mais uma informação positiva aqui relacionada aos 100 dias de governo. Obrigado, vereador. E, para concluir, ontem estive no almoço com a superintendente do Hospital Pompeia, Lara Salles Vieira, com a sua equipe.
Estava o secretário da Saúde, o Geraldo, e também o prefeito, Adiló, e o vice Nespolo. E foi uma reunião muito propositiva para que a gente pudesse, né, discutir ampliação de oferta de serviços no Hospital Pompeia para eliminar esse gargalo, principalmente na traumato e na neuro, né, então com visão de construção de outros espaços de saúde. E uma coisa que nem precisaria estar compartilhando aqui, mas eu gostaria de falar para todos que estão nos acompanhando aqui na Câmara, e a quem está nos assistindo, presidente. Ontem o prefeito e o vice estavam apressados para sair eu estou concluindo, para sair da reunião almoço que a gente estava, porque eles iriam fazer uma visita para a professora Thaís. A Thaís é aquela que levou as facadas. E não foi publicizado nada. Muitos querem fazer marketing em cima das facadas da professora que ela levou. E o prefeito e o vice foram lá se solidarizar e não fizeram nenhuma foto, nenhuma postagem, nada. Nespolo, porque foi diretor de uma escola ali no São Vicente, no Buraco Quente, sabe a vulnerabilidade dos professores e foram lá se solidarizar com a diretora, com a professora Thaís. Então, tem coisas que não são publicadas, não são faladas, mas eu faço questão aqui de ressaltar. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Estela